Bom dia, alunos do 8º ano do Colégio Augusto Batista. Sou professora Elissandra e vou trabalhar com vocês hoje mais uma aula de português com o conteúdo sujeito inexistente e sujeito indeterminado. Eu gostaria de lembrá-los sobre as atividades que foram passadas e eu percebi que somente um aluno enviou as atividades prontas, realizadas. Gostaria de realmente pedir aos demais que se empenhassem e realmente acompanhassem essas atividades que os professores vão passando para vocês a cada semana. Isso faz parte, é o que ficou combinado, e eu espero que todos nós possamos realmente fazermos a nossa parte. Eu quero lembrá-los que esse conteúdo ele está no livro de vocês, a gramática, a partir da página 28, você vai encontrar esse conteúdo sujeito indeterminado, e na página 31 continuaremos ainda vendo um outro conteúdo chamado oração sem sujeito, ou sujeito inexistente, como podemos também assim chamar. E no livro de português de vocês, o LP, também tem sobre esse assunto. A partir da página 42, que inclusive está sendo proposta como atividades para essa semana, tá, gente? A partir da página 42, você tem assuntos e exercícios sobre os conteúdos. Então, vamos lembrá-los sobre as atividades, sobre a importância de acompanhar essa nova rotina, esse nosso novo cotidiano, que é através realmente da internet. Infelizmente, nós ainda estamos impossibilitados do encontro presencial, do contato mais direto, mas a gente acredita que isso não vai demorar muito, vai dar tudo certo, logo a gente vai se reencontrar, e eu realmente gostaria de reencontrá-los com as atividades prontas, realizadas. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar, me chamar no privado. Eu tenho realmente respondido a todos. Se eu não responder, você chama de novo, que com certeza você não vai ficar sem resposta. Então, a nossa maior preocupação é realmente atendê-los. Nesse momento que nós estamos distantes, mais do que nunca, nós nos preocupamos com o conhecimento, com a aprendizagem de vocês. Mas não podemos andar sozinhos. Se vocês não pegarem nas nossas mãos, se vocês não nos acompanharem, se vocês não deixarem a gente ajudar vocês, vai ficar muito difícil essa troca, esse retorno. Então, eu espero que a partir dessa semana vocês realmente se envolvam mais, que vocês se dediquem mais às atividades que já estarão lá propostas para que vocês realizem. Então, não deixem acumular, não deixem para o dia seguinte. Vão fazendo aí dia após dia, porque dessa forma vocês vão conseguir contemplar, vocês realmente vão conseguir acompanhar. Bom, o nosso conteúdo é oração sem sujeito e sujeito indeterminado. Bom, sobre o sujeito indeterminado, o que nós podemos falar do sujeito indeterminado, gente? É aquele que não pode se determinar na oração. Não se sabe quem praticou a ação verbal, sobre quem recai a ação verbal. Então, nós temos os verbos. Nós temos duas circunstâncias que pode ocorrer o sujeito indeterminado. Em dois casos que o sujeito ele vai ser considerado como indeterminado. Então, nós temos verbo na terceira pessoa do plural e verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se, mais o pronome se. Que a gente vai chamar esse se
de índice de indeterminação do sujeito, porque ele tem outras funções dentro da gramática. Dentre elas, ser a partícula passivadora, mas aqui dentro desse contexto de sujeito indeterminado, o se será índice de indeterminação do sujeito, IIS, índice de indeterminação do sujeito. Então, acontece muito, nesse caso do sujeito indeterminado, os alunos confundirem com o sujeito oculto. Porque quando eu digo, roubaram a minha casa, aí você vai pensar, roubaram, está subtende-se, entende-se pela desinência verbal, foram eles. Então é sujeito oculto. Não, não é sujeito oculto. Exatamente porque o verbo está na terceira pessoa do plural. Então não pode ser sujeito oculto, porque se eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural, eu já vou saber que é sujeito indeterminado. É a primeira ocorrência do sujeito indeterminado. É verbo na terceira pessoa do singular. E o outro caso é o verbo na terceira pessoa do plural. Então nós temos verbo na terceira pessoa do singular, mais o se, e verbo na terceira pessoa do plural, tá? Então, gente, eu quero que vocês contemplem agora o que eu já falei sobre sujeito indeterminado, Então, verbos na terceira pessoa do plural, tá bom? Observe aqui o exemplo. Procuraram você ontem à noite. Qual é o verbo da oração? Procuraram. Se o verbo está na terceira pessoa do plural, eu tenho aqui o caso de um sujeito indeterminado. Procurar, não se sabe quem, não se determinou quem procurou você ontem à noite. O outro exemplo. Pediram sua presença lá fora. Estão pedindo sua presença lá fora. Também é um caso de sujeito indeterminado. Nós temos aí a ocorrência do sujeito indeterminado. O verbo acompanhado do pronome se. Esse verbo, gente, está no singular. Então, verbo na terceira pessoa do singular, mais o se. Então, vive-se melhor fora das cidades grandes. Precisa-se de funcionários. Costura-se bem. Então, nós temos nesse caso aí sujeito indeterminado, porque os verbos estão na terceira pessoa do singular, mais o IIS, se, mais o índice de determinação do sujeito. Nesse caso aí nós temos sujeito indeterminado. E o outro tipo de sujeito é o sujeito inexistente, ou a oração sem sujeito, como também nós podemos chamarmos. Então, observem aí, verbos que indicam fenômeno da natureza. É o primeiro caso de oração sem sujeito. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Choveu, relampejou, neblinou, entardeceu, amanheceu, são verbos que indicam fenômenos da natureza. É um caso de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Nós também temos o segundo caso de oração sem sujeito, quando os verbos ser, estar, parecer, ficar indicam fenômeno da natureza. Observem, é primavera, mas parece verão. Está frio hoje. Então, verbo ser, parecer, estar e ficar, indicando fenômeno da natureza, nós temos aí mais um caso de oração sem sujeito. O terceiro caso de oração sem sujeito é o verbo fazer,
indicando o fenômeno da natureza ou tempo decorrido. Faz dias que moro aqui, faz 3 dias que aqui cheguei. Inclusive, gente, nesse caso aí o verbo fazer é um verbo impessoal e ele não sofre nenhuma alteração quanto à sua concordância. Se faz 1 ano ou faz 10 anos, o verbo vai ficar na terceira pessoa. Ele é um verbo impessoal, então ele não vai sofrer essa variação. Então você não pode dizer, fazem 10 anos que moro aqui. Faz 1 ano que eu moro aqui. Não, faz 1 ano que eu moro aqui, fazem 10 anos que eu moro aqui. Então, o verbo fazer indicando o fenômeno da natureza e também tempo decorrido. É caso de oração sem sujeito. Outro caso de oração sem sujeito que nós temos é o verbo haver, significando existir ou acontecer. Então, houve muitos problemas naquela noite. Haverá várias festas em Curitiba. Há 2 anos ele esteve aqui em casa. Então, o verbo haver, quando no caso aí significar existir ou acontecer, ou indicando tempo decorrido. O outro caso também de oração sem sujeito é passar de. Passar de indicando horas. Já passa das 5 horas, já passa das 13 horas. Nesse caso aqui, o verbo passar indicando o tempo. Nesse caso, nós temos oração sem sujeito. O outro caso de oração sem sujeito é quando o verbo ser indicar tempo decorrido. Quando o verbo ser indicar tempo decorrido, tá? Então, gente, esses aqui foram os casos de sujeito indeterminado e de oração sem sujeito. Posteriormente, eu darei mais algumas explicações com orações, mais exemplificando, identificando lá nas orações as palavras que vão indicar que aquela classificação se refere a sujeito indeterminado ou a oração sem sujeito. Então, você olhou uma oração, localizou um verbo na terceira pessoa do singular mais o se, sujeito indeterminado. Olhou uma oração, localizou um verbo na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Então, eu espero que vocês realmente possam assistir, acompanhar e realizar as atividades que foram propostas. Não só na minha disciplina, mas como de todos os outros professores. Bom dia e até o próximo encontro.